E aí, galerinha, boa noite. Estou aqui novamente com vocês e agora vamos para a nossa última atividade do Esquenta Expo Movimento Inova. Bom, aposto que todo mundo aqui já deve conhecer a Microsoft. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui já jogou Minecraft. Que tal criar seu próprio mundo no Minecraft? É o que vamos fazer agora. Nosso convidado é o Fernando Puertas, educador Microsoft. Ele vai ministrar a oficina Cria Sua História com personagens Minecraft. O jogo Minecraft pertence à Microsoft e é um jogo que estimula as crianças e adolescentes a trabalharem de forma colaborativa e coletiva. Por ser uma ferramenta com grande potencial pedagógico, foi criado o Microsoft Education Edition, que é uma versão do jogo para ser usada por professores, tornando suas aulas mais divertidas e estimulando a criatividade dos estudantes. Bom, e para essa mediação, o professor que vai fazer essa oficina é o professor Edmundos, do Centro de Mídias. Agora eu passo a palavra para o professor Ed. Olá, boa noite. Não é aula de inglês, vou estar aqui fazendo a moderação. Então, com vocês aqui, o professor Carlos já está falando boa noite, aqui a professora Maristela também falando boa noite. Então, aí vocês participando aí no chat e aí que tem que participar bastante mesmo aí. Lembrando também aí que vai ter o sorteio, né, do iFood, então não esqueçam também de entrar no link lá para fazer o seu cadastro aí e ganhar o seu cupom. Ok, então nós tem mais delongas aqui, vai aparecer o código aí na tela para você fazer o download aí. Então é isso aí, vamos lá, né? Ok, então sem mais delongas, temos lá nosso convidado Fernando Puertas. Olá, professor Ed, boa noite a todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de contação de histórias, de criação de personagens e os personagens do Minecraft a gente vai criar especificamente. Então eu acredito que todo mundo já conhece, já jogou um pouquinho de Minecraft. Então a gente vai falar um pouco aí sobre como criar sua história com os personagens, fazendo os personagens em papel. Eu vou fazer uma parte inicial aqui, falando um pouquinho de contação de histórias. Depois o educador Pedro vai entrar e ensinar vocês a fazerem os personagens, tá? Então, bora começar. Vou pedir para a produção colocar aqui os slides na tela. A gente vai falar um pouquinho, então, de contação de histórias, tá? Então, qual que é a ideia, primeiro? A gente vai primeiro entender como que se conta uma boa história, entender quais são os elementos para se contar uma história legal e para compartilhar essa história. Então, primeiro a gente vai pensar na história e depois a gente vai pensar na construção, na criação dos personagens. Então, bora lá, pode passar. A gente vai começar, então, falando da contação de histórias da nossa vida, né? O que uma história precisa ter, e aí a gente já vai começar a criar nossas histórias e montar nossos personagens. Tá? Pode ir para a primeira lá. Então, a história em nossa vida ela é muito importante. Desde que a gente começou a interagir uns com os outros, a gente transmite informação contando histórias uns para os outros, né? Então, tudo que a gente conhece hoje, a gente transmite por meio de uma história. A gente transmite contando uma história para um colega, né? Para um amigo, para um professor. Então, o professor conta história para você, você conta uma história para o professor. Então, a gente transmite informação, um contando história para o outro. Tá? Pode passar. E o que a história precisa ter para ser bem legal e para ser atrativa, para ficar uma história interessante, interativa? A história em si, então, tem um enredo legal. O que é um enredo? Toda vez que a gente assiste um filme ou uma série, tem um enredo, ou seja, tem um roteiro ali, tem uma história que envolve com elementos, com personagens, o ambiente. A gente precisa de uma ideia bacana também. Então não basta ter só os personagens construídos, a gente precisa ter uma ideia que envolva esses personagens. O conteúdo precisa estar legal, precisa estar bem estruturado, né? A gente tem um trabalho com palavras bem interessante também, e depois da história completa, a gente transmite, compartilha essa história. Então a gente meio que faz um marketing dela e a gente passa a divulgar e comunicar essa história com os nossos colegas, né? E aí as pessoas que leram a história, viram os personagens, o desenvolvimento, elas vão fazer comentários sobre as nossas histórias, se ela gostou, se ela não gostou, o que precisa melhorar. E assim a nossa história, né, nosso enredo, ele vai melhorando, ele vai evoluindo. Pode passar para a próxima. E a gente deixa logo de início aqui uma proposta para vocês. Então, bora criar a nossa história.
eu dei um início aqui com o Steve, né, que é o personagem principal lá do Minecraft. Então eu fiz um quadrinho com ele aqui, né, o Steve estava lá, terminou de construir a casa dele, e ele falou, pô, vou chamar meus amigos aqui, mas tem que tomar cuidado, porque pelo caminho está repleto de... E aí vocês podem continuar a história daí, ou criar uma história de vocês. Então a proposta junto aqui é que vocês comecem a criar a história de vocês, comecem a criar um enredo, comecem a ter uma ideia, né, quais personagens do Minecraft vocês vão usar. A gente trouxe vários aqui, então tem o bloquinho de TNT, tem o Creeper, tem o Steve, e a gente vai construir junto alguns desses personagens. Vocês vão entender como se constrói esses personagens com papel. Tá? O Pedro vai trazer essa técnica aí para vocês. Vocês vão ver que é bem fácil. Papel, tesoura, lápis, régua, bem tranquilo. E na internet vocês conseguem achar o molde de todos os personagens. O Pedro vai falar um pouquinho mais disso para vocês. Então, bora começar a montar os personagens com o Pedro. E compartilhem as histórias com a gente. Vão mandando as histórias que vocês estão tendo ideias. Se vocês começarem a construir os personagens já... coloca nas redes sociais aí o que vocês estão montando, o que vocês estão construindo e compartilha com a gente. Traz aí a sua história junto com o professor Ed para ele compartilhar conosco aqui. Vou passar para o Pedro agora para ele começar a oficina com vocês. Beleza? Ok, então lá. A gente tem interação aqui no chat, aí tem o pessoal no chat, a Pro Mariângela, a Pro Maria José aqui, o pessoal do quarto ano participando bastante também. E aí, pessoal, quem não conseguiu pegar o código, ele está no chat. Quando você entra no chat, aparece o código lá para vocês com o link já, certo? Então, vamos lá. Bom, então temos aqui nosso próximo convidado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar aqui a nossa oficina, né, de Papercraft com Minecraft, para vocês aprenderem a mexer nos personagens. Nas últimas 2 oficinas, a gente aprendeu como é que criava um cubo, como a gente montava um personagem, como a gente procurava eles na internet. E hoje a gente vai ter uma proposta um pouquinho diferente. Então, primeiramente, a gente vai apresentar um item que pode ser um acessório para o seu personagem, como construir ele de maneira fácil. E depois, uma coisa que vocês pediram bastante nas últimas vezes, a gente vai mostrar como é que funciona a montagem do Ender Dragon. Aqui que a gente pode ver. Um mini Ender Dragon, né? E aí vocês vão poder usar eles na história de vocês. É legal falar também que esses modelos assim que a gente tem montado aqui na mesa, a gente encontra bem fácil na internet. Então, se você procurar por Papercraft na internet, e o personagem que você quiser, ou o tema que você quiser, você vai encontrar para poder fazer essa montagem. Então, só para eu poder mostrar um pouco para vocês, alguns tipos, né? Então... A gente tem aqui, por exemplo, a montagem de um zumbi. Então, a gente tem a cabeça, o corpo, as pernas, o braço, e aí você vai recortando, e onde tem essas abas brancas aqui, você vai colando, que a gente já vai mostrar mais para frente na hora do dragão. E uma coisa bem legal que a gente pode mostrar é a fabricação dos itens, né? Então, imagina que a gente tem um personagem ali, o Steve, então a gente quer construir uma espada para ele. Então, com 2 faces aqui, um papelão, um papel mais duro, a gente pode construir isso. E essa é a primeira coisa que a gente vai mostrar hoje. Como fazer de uma maneira bem fácil para você poder construir um item para o seu personagem. Então, a primeira coisa que você vai precisar é de um papel e um lápis, uma lapiseira. O item que você escolher, você pode procurar ou ver no próprio jogo. E aí você vai poder... como é que você vai fazer? Você precisa dos 2 lados, né? Assim como a gente mostrou a espada funcionando, ela tem os 2 lados colados e cortados. Então, o ideal é o quê? Você vai desenhar primeiro o item no cantinho da sua folha, e aí com isso, depois você vai poder dobrar e recortar, e aí ele já vai ficar duplicado para você. Então, imaginando que na minha história, então, a gente vai ter um baú do tesouro aqui. Então, a gente tem o baú do tesouro, e eu quero fazer a gente tem aqui uns diamantes no nosso baú. E aí agora eu quero fazer umas pedras de ouro. Então, como é que eu faria isso? Eu pego aqui na ponta do meu... Deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente pega na ponta da folha e a gente começa a fazer o desenho. Então, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Então, eu vou fazer aqui por cima, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó.
Então, eu faço o desenho, imaginando que eu estou fazendo parecido com essa pedra de diamante. E aí depois eu posso tanto pintar ou cortar, mas vamos começar cortando então. Antes de você cortar, o legal é o quê? Você chegar na parte da folha e dobrar ela, a pontinha de onde você terminou, bem a parte onde você fez. Então você vai dobrar assim, vai ficar com essa aba aqui, e aí você vai pegar a sua tesoura. Você pode colar antes até, se for mais fácil, mas você pega a sua tesoura e faz esse recorte aqui, só que sem recortar inteiro, você deixa só uma abinha para ele ficar grudado e você não precisar juntar os dois depois. Então você vai cortar em volta. Já vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Então você cortou aqui, ó. E aí você consegue abrir e elas ficaram juntas as duas partes. E aí agora você pode colar elas. Então, pegando aqui a cola, vou colocar um pouquinho aqui no papel para ficar mais fácil. A gente pega uma cola, pode ser bastão ou cola líquida. Eu geralmente, ou a gente usa o dedo mesmo para passar cola, ou a gente usa um palito de dente. Então a gente passa aqui, passa entre as camadas. E aí a gente só precisa apertar. E aí a gente vai ter esses dois lados e vai ser um item mais duro, né, do que só fazendo uma folha comum. E aí isso aqui, como eu mostrei antes, essa de diamante. Aqui eu posso pintar da cor que eu quiser e criar meu próprio item para o personagem. Então eu posso fazer uma espada, eu posso fazer uma picareta, eu posso fazer diversos tipos diferentes de itens. Quero ver também o que o pessoal está comentando aí, vendo quais itens eles têm vontade de fazer, como é que está aí. Então, Pedro, aqui o pessoal ainda está se adaptando aqui, mas o Pro Adalberto falou que a aula será maravilhosa aqui, então já antecipou aqui. A expectativa está alta, Pedro. Isso. Ó, eu vou mostrar alguns desenhos já feitos aqui para vocês terem uma ideia. Então, os que eu fiz anteriormente, para vocês poderem ver. Então, aqui a gente tem, como eu mostrei no começo da aula, a espada. Uma espada que poderia servir, por exemplo, de item para o nosso personagem, o Steve aqui, o Steve maior. Aí eu também tenho uma espada menor, então a gente pode servir para um personagem menor aqui. Então você pode também, além de fazer os itens, você pode escolher o tamanho deles, escolher o tamanho dos seus personagens, de acordo com o que você quiser. Então aqui eu tenho só uma demonstração de uma folha aqui. Então a gente tem uma picareta aqui. Então, do mesmo jeito que eu fiz a pepita que vocês viram, eu poderia simplesmente recortar aqui e aí a gente teria também esse item. Para finalizar aqui, só para ficar legal, eu vou terminar de pintar ela aqui, enquanto o professor lê alguns comentários. Então, estamos aqui aguardando aqui o pessoal participando aqui. Estou aqui acompanhando o pessoal do 6º ano aí, Pro Leal Alves, o Matheus aí. Pedro, o pessoal perguntou se vai montar a bomba aí. A gente mostrou nas outras aulas como fazia um cubo e ele é bem tranquilo de fazer. Então, aqui que vocês estão dizendo, né, a TNT, vocês podem fazer o papercraft de um cubo mesmo e desenhar em cima dele. Ou, como eu fiz aqui, procurei na internet, TNT Papercraft, e aí a gente consegue cortar e colar, igual eu vou mostrar que a gente vai fazer com o dragão aqui. E precisa de um papel especial, Pedro, para imprimir? Pode ser qualquer um, pode ser sulfite, pode ser... você pode desenhar em papel cartão, papelão. Eu utilizo normalmente sulfite 120, que ele é um pouquinho mais duro que o sulfite 90, e aí ele não amassa tão fácil, então eles conseguem ficar de pé. Então vocês estão vendo que os personagens ficam de pé, né? Então eu acho mais legal. Porém, você pode fazer com sulfite também, que não vai ter problema nenhum. Vamos lá, pessoal, mandando perguntas aí. A Pro Silvana falou que ela gostou do baú. Uma coisa legal de mostrar é que não só você pode fazer seus personagens estáticos, né? Você pode fazer que eles tenham partes móveis. Então, nesse baú aqui, a gente fez um recorte diferente.
Então, teve uma dobra diferente aqui, e a gente consegue abrir ele e fechar. Simplesmente dobrando e colando papel, você fez um item. Então, você vai poder procurar na internet, você vai poder achar jeitos de fazer os personagens que se mexem os braços, as pernas, o creeper, o zumbi, e assim por diante. A Kátia comentou que o filho dela amou a ideia também. E esses papercrafts a gente pode achar de outros personagens também, não só do Minecraft, né, Pedro? Isso. Quase qualquer personagem que você procurar assim por papercraft, se até puder colocar ali na tela a palavra para o pessoal procurar, papercraft você consegue encontrar facinho na internet. Então aqui eu fiz a pintura rapidinho, né? Dá para mostrar aqui, então a gente pode encher o nosso baú vai ajudar a montar a história, então a gente pode encher o nosso baú com as pedrinhas que a gente já tinha feito. Então, tem aqui um diamante, uma pedrinha com ouro, mais um pouco de diamante, e a gente vai enchendo o baú, e a gente pode usar esse baú na nossa história, que eu quero ver o que vocês vão fazer aí. E aí o nosso segundo item que a gente vai mostrar hoje é o Ender Dragon. Então, é esse dragãozinho aqui, ele no jogo ele é bem maior, né? Então a gente fez um simplificado para a gente poder fazer aqui na aula, que ela tem um tempo um pouco menor. Dá para ver aqui, né? Então, no caso desse dragão, quantas partes a gente tem? Então a gente tem só essas duas partes. A gente tem o corpo dele. Então, vocês vão vendo aqui, ó, eu já recortei para não perder tanto tempo. Então ele veio desenhado igualzinho aqui o que a gente fez o zumbi, só que ele veio aqui nessa folha. E aí eu já recortei ele. Essas partes brancas, elas são as partes que a gente dobra. Então eu vou começar aqui a dobrar elas, sempre para dentro aqui, né? Que elas vão ficar escondidas, que elas vão ajudar a colar uma parte na outra. Então essas partes brancas eu vou começar a grudar. E aí depois a gente vai fazer a parte da asa, que ela ainda tem que... Eu deixei aqui um pouco inacabada para a gente poder mostrar como é que a gente faz o recorte dessas partes e como é que a gente vai dobrar para ela ficar igualzinha esse daqui, para vocês poderem fazer. Então, vou começar a dobrar aqui. Uma coisa legal de fazer, que eu uso bastante para fazer dobra no papel, principalmente quando ele é um pouco mais duro, é uma régua. Pode usar um cartão, uma borracha, qualquer coisa que for reta. Você pega na parte que for na linha, né, que você precisa dobrar, você põe a régua em cima da aba, da dobra, e você só segura assim por um tempinho. E aí depois, quando você tirar, você já vai ver que ela já vai estar dobrada. Então eu vou fazer isso nas partes aqui, todas as partes que são dobráveis. E aí a gente vai continuar lendo os comentários. É legal mostrar também que quando você consegue imprimir na internet, ou olhar na internet e depois desenhar baseado neles, ele já vem com os pontos de dobra onde você precisa. Então, você também não vai precisar ficar quebrando a cabeça onde vai dobrar nesses personagens mais complexos, né? Porque nesses personagens que a gente já fez anteriormente, a gente tem só cubos e paralelepípedos. Então, a gente tem cubos que a gente sempre dobra do mesmo jeito e gruda. No caso do dragão aqui, a gente já tem uma diferença, né, de elevação aqui no corpo, a gente tem uma asa dobrável, então a gente tem uma coisa mais diferente que ele já mostra no próprio desenho onde dobrar. Então eu vou começar a dobrar aqui enquanto a gente vê mais alguns comentários. Olha só, vamos lá, a Silvana, ela comentou, ela está assistindo a oficina com o filho Heitor, de 7 anos, ele é fã do Minecraft e o personagem preferido dele é o cachorro. Bom, vamos ver aqui também, a Kátia já falei, né, que tem o pessoal também da Escola Professor Jussara Feitosa de Suzano assistindo também, né? A Simone perguntou se dá para impermeabilizar o trabalho. Para impermeabilizar? Sim. Com o papel fica um pouco mais difícil, né? Mas se você fizer, talvez até com alguma coisa mais dura, ou com montagem com madeira, você consegue mais fácil. O ideal é que você deixe em um lugar com pouca umidade, porque você, com papel, você molhando ele vai ficar bem mais frágil, né? E seu personagem provavelmente não vai conseguir ficar de pé ou vai desmanchar. Às vezes passar uma mão de verniz também, né? A Silvana também falou que gostou muito e trabalha a criatividade, né?
A Heloísa falou que os netinhos vão adorar fazer as personagens. Então tem bastante pessoal aí que gosta muito de Minecraft, né? Então, vamos lá então, pessoal. Mandem comentários, mandem perguntas. Isso, é legal. A gente já fez um pouquinho antes da oficina, né? A gente deixou alguns personagens prontos, então a gente já tem aqui os personagens, né? O Steve, a gente tem um porquinho aqui, a gente tem um Creeper, um TNT. Isso tudo você pode usar para fazer a sua história e montar ela mesmo fisicamente, né? Você não precisa mais pensar ou fazer somente no computador. Você pode criar ela e deixar ela no seu quarto e criar seus personagens para você criar o máximo de histórias possíveis. Como o Minecraft também é feito feito basicamente de formas com cubos, né? Então fica bem mais fácil de fazer as dobraduras. Por isso que se encontra tanto material de Minecraft com papel na internet. E aí com essa dica dos itens que a gente fez hoje também vai ficar uma parte interessante para vocês poderem melhorar ainda mais as histórias, né? Conseguir colocar itens, pode criar fruta, pode criar caixas, pode criar o que você quiser para equiparar a sua história e comparar ou juntar com a história do seu amiguinho, né? Então, se seu amigo faz uma história, faz seus personagens, você faz outros, vocês depois vão poder juntar eles e criar uma história ainda maior. A Esther está perguntando que nas pesquisas pelo Google a gente consegue os moldes, né? Colocar PDF no final ajuda, Pedro? Que aí você já acha o arquivo pronto? Sim. A maioria dos que tem na internet são em forma de imagem, mas assim que você clica neles, você pode imprimir como PDF. Não vai fazer tanta diferença. O que você tem que ficar só atento é no tamanho que você vai querer imprimir. Então, como a maioria deles vem em imagem, você tem que ver na hora de imprimir se ele vai ficar muito grande, muito pequeno, se ele não vai cortar a sua imagem, etc. Então, é uma atenção a mais que a gente precisa fazer. Então, a gente teve mais um pedido de cachorro aqui também. A Esther também pediu lobo. E a Alice falou que o filho está acompanhando e está apaixonado. Super legal. Agora, deixa eu mostrar aqui também como é que a gente pode fazer essa parte da asa, né? Então, a gente tem aqui a asa, como eu disse, ainda não está cortada. E aí você vai usar a sua tesoura para fazer o contorno dela. Eu já deixei ela um pouco pronta, porque esse tipo de corte, principalmente desses personagens mais complexos, demora bastante, principalmente nessas partes que tem quina, né? Então você vai precisar ir com a tesoura bem devagarzinho para não ter perigo de você cortar alguma parte do seu personagem. Então a gente vem aqui com ela sempre rente à linha que o próprio impressão ou o seu próprio desenho vai ter. E aí você vem contornando ela. E se você encontrar algum canto que não dê para fazer contínuo, né, e vir cortando, você pode simplesmente fazer um corte de um lado, por exemplo assim, e aí depois você vem pelo outro lado e faz o outro corte, e assim você consegue fazer de qualquer quina, você consegue cortar. E aí fica bem preciso e seu personagem vai ficar cada vez mais parecido com os do jogo, né? A Karina pediu para você repetir o papel ideal para ficar mais firme, Pedro. Eu uso bastante o sulfite 120. O normal é 90, né? O sulfite que a gente usa normalmente, eu uso geralmente 120. Pode ser o 140 também, que ele deixa... Esses daqui foram todos feitos com 120 e dá para ficar de pé, dá para ficar bem legal. Tá. Agora, já que eu acabei aqui de cortar a asa, eu vou mostrar como é que a gente faz para ela ficar igualzinha à do personagem. Então, ela veio assim, né? Como é que a gente vai fazer para ela ficar desse jeito? Dos dois lados, tudo bonitinho. Aqui, não vai dar para ver muito na câmera, porque é bem escuro o traço, mas ele tem uma linha aqui que divide ele no meio. Essa linha, ela serve para você dobrar a asa e ela ficar dos dois lados iguais. E aqui tem duas linhas vermelhas que elas demonstram onde você tem que cortar também. Não é só por fora. Então, para você poder dobrar, às vezes você vai precisar cortar dentro do próprio molde. Então, eu corto aqui. E com esses cortes aqui, eu consigo dobrar a asa para dentro. Então, eu consigo fazer essa dobra aqui, ó, para ela ficar, quando eu colar, ela ficar dos dois lados do mesmo jeito. Então, eu vou fazer melhor aqui o corte, para ficar mais bonitinho. E a gente dobra os dois lados da asa.
como eles são simétricos, ou seja, eles têm os dois lados iguais, quando você colar eles vão ficar aqui, ó, tanto a parte de trás quanto da frente vai ficar desenhada. Então agora eu vou passar um pouco de cola neles para já deixar eles fixados. Enquanto isso, podemos ver mais alguns comentários. A Luciana, a professora Luciana, é uma atividade interdisciplinar, pois lida e trabalha matemática, produção textual, arte, criatividade e coordenação motora, né? Até tiveram umas sugestões aqui de pessoal que já faz, né? A Adriana falou sobre passar verniz acrílico, né? Ou cola branca também, né, Pedro, para deixar ele mais firme, né? Sim, a cola junto com o papel, ela deixa mais firme. Então, a Simone perguntou se o trabalho Papercraft tem alguma história de criação, se foi originado no Brasil. O Papercraft, ele é muito parecido com o origami mesmo, né? A diferença maior nele é, basicamente, você junta várias partes, todas feitas de papel, obviamente, mas você pode criar várias partes separadamente e colar uma nas outras, além de ter esse recorte e cola, né? Aqui, ó, deixa eu só mostrar a parte da asa que a gente estava fazendo. Então, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Então, ó, eu grudei uma na outra. Mostra aqui, ó. E aí eu vou fechar aqui a outra também, passei cola dos dois lados. Então ele vai ficar dos dois lados, ó, com a asa. E aí, para ele ficar desse jeito aqui, basta eu dobrar ele no meio de novo. Então eu dobrei aquela vez no meio, vou dobrar de novo, para ele ficar com essas asas mais abertas, né? Ficar mais bonito, ficar parecendo mais um dragão. Então, ó, essa asa aqui a gente já tem pronta do nosso personagem. Então, ó, ficou igualzinho aqui. Vocês viram que foi bem fácil. A gente só precisou cortar elas e seguir ali a instrução do próprio desenho, né? Onde a linha é vermelha eu cortei e onde a linha é pontilhada a gente dobra. Então vai ser basicamente assim. Agora eu vou fazer aqui a parte de colagem do dragão e depois eu vou mostrar como é que a gente consegue juntar essas duas partes para formar realmente o dragão completo. Então eu vou continuar fazendo a colagem aqui e a gente pode ver mais alguns comentários, algumas dúvidas. A Alice falou que o filho dela ama o Ender Dragon e a Esther perguntou se você não tem os moldes para disponibilizar. Né? Que não seja um site mais fácil também, talvez uma sugestão de site que a gente consiga encontrar os moldes. A maioria dos moldes que eu uso aqui eu realmente jogo na internet, né? E o site, se eu não me engano, chama realmente papercraft.com. Só que ele está em inglês, então algumas coisas você vai ter um pouco mais de dificuldade de achar se tiver um nome em português, né? Então eu sugiro realmente jogar na internet porque ele guia bastante os desenhos, você pode até achar no próprio Imagens da busca. A gente tem uma escola que eu trabalhei, né, que a gente fez uma eletiva de Papercraft, né, com a professora Isabel lá da Amadeu Olivério. E ela trabalhou realmente em matemática, né? E era uma turma que a gente tinha muita paz, assim, porque o pessoal tá com a mão na massa, né? Então relaxava mesmo. Então tinha muito aluno que era que, nossa, é nessa turma que a gente tá mesmo. São esses alunos, né? Olha essa paz, olha esse silêncio, né? Porque fica todo mundo ali, né? Concentrado também, até para acalmar também, né, Pedro? Acho que dá para fazer uns. É muito bom para também a coordenação motora, né? Então você tem que cortar, principalmente quando vai ficando mais complexo, você tem que cortar em pequenos espaços, então você precisa ficar concentrado, ficar quietinho ali fazendo. Depois você vai colando, vai vendo os personagens tendo vida, né? Aumentando de tamanho o número de personagens, e aí você vai pegando gosto pela coisa. A Provalderene da Escola Bento Siqueira de Marapuama também está assistindo, ela disse que está amando. A Fátima também falou muito bom. E a Pro Janaina mandou boa noite, professor Ed. Boa noite, professora Janaina. A Isa Bernardi perguntou, é parecido com origami? O origami geralmente a gente usa uma folha de papel, né, e dobra ela, vai dobrando ela geralmente numa coisa única. Já no Papercraft a gente costuma cortar, colar, fazer mais dobras. E a pintura tem nos dois, mas fazer essa montagem, né, no Papercraft. Então acho que é a diferença.
Geralmente Eu não sou um especialista em origami, né? Mas eu acredito que seja essa a diferença. Origami geralmente, raramente usa cola, né? Isso. Então, Geralmente é só dobra. Exatamente. A Simone comentou que as crianças especiais amam esse tipo de trabalho e também auxiliam no desenvolvimento motor e sensorial. Que é o tato também, né? Tem que ter calma aí, né? Eu tô vendo aí que você tem que... Assim que a gente cola uma aba na outra, né? É sempre bom esperar ali uns 10 segundos para a cola secar. Acho que dá para mostrar aqui. Então, eu faço aqui, eu seguro por dentro e fico contando aqui na cabeça mesmo, né? 10 segundos para sentir se o personagem ali colou mesmo. Porque se você não cola direito, na hora que você começar a montar tudo, ele vai desmoronar quando você estiver no final, né? Então, é bom sempre deixar as partes bem firmes. A Adriana comentou aqui no chat, falou, gente, é só colocar molde de Papercraft na busca do Google e vai aparecer muitas opções para baixar. Isso aí. E a Pro Aparecida falou que está adorando a oficina, top demais. A Silvana perguntou, falou parabéns pela oficina do Minecraft e perguntou, será possível fazer o cachorro na data de hoje? Hoje a gente tem um tempo curto, né? E a gente escolheu fazer esse Mini Ender Dragon, que foi o mais pedido da nossa última aula. Mas caso tenha mais uma aula de Papercraft, a gente pode trazer sim o cachorro. Vamos lá, a gente mandando comentário no chat. A Carla falou enriquecedor. O Danilo, legal. A Edilene, boa noite. Ok. A Fátima, muito bom. Vamos lá. A Mara falou que está sempre acompanhando a gente. Obrigado, Mara Valéria. Então, também temos a Escola José Martim aí. E é isso aí. Deixa eu mostrar uma parte legal aqui, que é a hora que a gente chega na parte ali do focinho, né, do dragão. Então, não sei se dá para ver muito bem daqui, mas ao invés da gente continuar dobrando para dentro, como a gente sempre faz, né, e forma cubos, nesse caso do dragão, a gente faz essa dobra para fora. E aí isso que dá essa diferença aqui, né, de relevo e faz o focinho sair para esse lado. Então a gente começa a dobrar, só que a única dobra que a gente não faz para dentro é essa daqui. A gente faz para fora para poder dar esse focinho aqui. Então vou terminar aqui de fazer a colagem e aí eu já mostro o resultado final para vocês. E nem todas as dobras são 90 graus, né, Pedro? Ou são? Na verdade, a maioria das dobras de cola são 90 graus para ajudar a colar uma na outra. Mas, por exemplo, a asa que a gente fez aqui, a gente dobrou ela para ficar curvada no jeito que a gente queria. Então, pode ser 45, pode ser 60 graus, do jeito que você desejar que ela fique aberta. Então, é um tipo de dobra diferente também. A Procarla falou que ela pensou nessas personagens em uma oficina de stop motion. Legal, né, Pedro? Dá pra fazer uma... Dá pra fazer também. Principalmente se você fizer esses personagens que também tem pra achar, que tem movimentação básica, né? Igual o baú que eu tinha mostrado antes, que ele tem um abre e fecha. Então você acaba conseguindo colocar ele em várias posições e fazer o stop motion. E dá até para customizar também esses personagens, né, Pedro? Dá sim. Se você quiser usar outras histórias, né? Porque ele tem esse modo igual aqueles bonequinhos que eu não vou falar a marca, né? Aqueles de cor, de cabeça grande, corpinho pequeno. Sim, sim. Né? Que é tudo sempre o mesmo molde e só vai mudando, né? Então a mesma coisa a gente pode fazer, né? E se você não tiver como imprimir também, que é o jeito, vamos dizer, mais fácil, é bem tranquilo você pegar ali na internet o modelo e desenhar olhando esse modelo. Então, você vai poder criar do seu jeito. Você pode criar você mesmo em formato Minecraft. Colocar a roupa que você quiser, ou você imprimir tudo em branco e depois só colorir ele. Então, você vai ter muitas opções de montar a sua história. A Pro Patrícia comentou que a arte dá para ser integrada em praticamente todos os projetos. Verdade. A gente tem lá. E a Escola Benedito Borges também está acompanhando. Nós temos a Pro Angélica também. A gente tem a Escola Alfredo Inácio, está acompanhando. A Pro Fernanda. E aí o pessoal está falando sobre cães ferozes. Eu não jogo Minecraft, então não conheço esses cães aí.
Bom, a gente já está chegando aqui na parte final, né, do dragão. Então, ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui na câmera. Então, a gente fez o rabo aqui, já fez toda a parte colagem do focinho. O que falta agora é só colar a parte de trás dele na frente e depois colar uma asa na outra. Então, eu vou passar aqui o palito aqui, né, a cola líquida. A gente vai grudar aqui. Como eu falei, a gente espera uns 10 segundos, uns 7 segundos mais ou menos. E aí, ó, pronto. Então, a gente tem as duas partes. Então, a gente tem aqui o corpo, né, a cabeça desse mini Ender Dragon, e a gente tem aqui a asa. Então, para finalizar esse daqui, basta a gente vir aqui em cima. Ele tem a marcação aqui, ó, não sei se dá para ver, ó, é mais clarinho aqui o quadrado. Então, você já sabe que você tem que colar a asa, que é branca aqui embaixo, em cima. Então, simplesmente eu vou passar com o dedo mesmo, que é uma área grande, né, não precisa de detalhe. Então, a gente passa na asa. A gente cola aqui, né? Põe bem em cima do quadrado. E aí vai esperar aqueles 10... Se as peças forem... Cada vez que vai aumentando o tamanho das peças, é bom esperar um pouquinho de tempo a mais, né? Para dar essa cola. Mas então aqui já dá pra ver que ele já... Mesmo com o meu dedo em cima, ó, pronto. Ficou praticamente igual, né? Então, esse aqui é um jeito de você montar o seu mini Ender Dragon de maneira bem simples. Porque o Ender Dragon mesmo, né, é grande, exige bastante papel e cola, mas esse aqui a gente consegue fazer de maneira bem simples e vai poder integrar ele na sua história. Então, pensando numa história aqui com o que a gente fez, a gente pode pensar que o nosso dragão está protegendo o tesouro e os nossos personagens têm que ir atrás desse tesouro. Então, cada um pode criar a sua história e mandar aqui pra gente, ou depois postar nas redes sociais, mostrar os personagens que vocês fizeram. Seria muito legal pra gente poder ver. A Pro Fernanda está falando aqui, parabéns, com certeza ela vai propor para os alunos na aula de matemática. Que tem que fazer, se for fazer sem o molde, tem que pensar bastante em medidas, né, Pedro? Isso. Nas últimas, a gente pode até achar no YouTube, vocês podem achar, nas últimas 2 aulas que a gente fez aqui, no Movimento Inova, a gente mostrou como desenhar o cubo, quais são as medidas legais, como fazer as abas, como recortar e colar elas. Então, se vocês procurarem oficina Minecraft de papel, vocês vão poder achar esse vídeo que a gente fez no começo do ano. E aí vocês podem também, se vocês quiserem, desenhar o de vocês. Então aqui, ó, a gente até tem da última aula que a gente fez, acho que pode mostrar mais perto, a gente tinha feito ali um bloco mostrando como é que a gente fazia do zero. Então a gente desenhou, cortou, pintou, e assim dá para fazer. Então, se você também só tem a folha de papel, às vezes você não tem a impressora, e pode usar o papel que você tiver também, sulfite, papel cartão, até papelão a gente fez já aqui, essa espada aqui a gente colou em cima, né, mas tem um papelão dentro dela. Então ela fica bem mais dura e fica bem mais legal para parecer um item para o seu personagem. Eu já vi um que eles fizeram dos personagens, que é o nome dele, fizeram de papelão gigantesco, e aí cabia um aluno dentro, né, então eles fizeram... Contando a história, fizeram um teatro praticamente, né? É bem legal. Se vocês procurarem também, se vocês quiserem ir mais a fundo, né, no Papercraft, existem modelos que você utiliza o palito de dente dentro dos modelos para fazer ele ficar móvel. Então, ao invés de você colar uma parte na outra, você gruda o palito em uma parte, gruda em outra, e elas conseguem rotacionar, conseguem fazer outras, manipular ali os movimentos. Esse mesmo aqui, ó, esse que a gente acha na internet, você consegue ter uns movimentos básicos do braço. Como a gente cola com abas de papel mesmo, você consegue mexer um pouco o braço dele ali, ó, para cima, para baixo. Mas se você quiser fazer uns modelos mais complexos e mais difíceis, você pode usar o palito de dente. E aí você pode achar na internet também um jeito mais legal de fazer. Já quase um projeto de robótica aí, né, Pedro? Já é quase um projeto de robótica. Isso aí. Então o pessoal do chat aqui o pessoal da Escola Eliseu Marson, Antônio Cândido, Escola Mário Lins, Nicota Soares de Itapeva, diz que os alunos estão adorando aí, Pedro. Muito bom, a gente conseguiu mostrar aqui os dois, como fazer um item, né? Como criar um personagem mais complexo, com mais dobras,
E é isso aí, eu espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar e que nos próximos dias aí estejam criando seus próprios personagens, estejam inventando, fazendo vocês mesmos como personagens e colocando aí, mostrando para o Movimento Inova as suas criações. Dá até para fazer a questão de dados também, né? Para virar um RPG aí também, né? Exato. Tanto os personagens do RPG quanto o próprio dado, né? Então, metade dos nossos objetos aqui são cubos. Basta a gente colocar os números, ou também, se a gente quiser aqueles dados de RPG que tem 20 lados, 16, 8, também é possível com dobradura e cola. Pro Jane Sampaio tá falando aí, parabéns. Tem o pessoal da EE, Dr. José Manuel Lobo de Votuporanga também. E aí o pessoal, bom, teve mais pedido do cachorro, todo pedido do cachorro. Cadê esse cachorro? Próxima vez a gente vai trazer o cachorro. Cadê o cachorro, Pedro? Vou fazer uns 5 cachorros da próxima vez. O cachorro, o pessoal elogiando a Escola Cidade Sônico, Guarulhos, e tem aqui o pessoal também curtindo da programação da Procélia. Bom, acho que a gente já está encerrando agora, né, nosso workshop. Agradecer ao Movimento Inova, o Centro de Mídias. Foi muito legal participar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado e que todo mundo esteja tentando fazer aí em casa junto com a gente. É isso aí. Então, gente, não esqueçam de avaliar a aula. Vai aparecer o código para vocês aí no chat e no QR Code. E vejo vocês nas próximas aulas. Até mais.